De Fé, com Poliana Amaro. Bom dia, meus irmãos. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. E seguindo aqui na série Evangelho de Mateus, nós vamos continuando aqui no capítulo 13. No capítulo 13 tem muitas parábolas onde Jesus representava o reino de Deus através dessas parábolas. E aqui no capítulo 13, a partir do versículo 31, Jesus ele conta a parábola do grão de mostarda, e também no versículo 33 ele conta a parábola do fermento. Ele diz o seguinte: então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor semente de todas as hortaliças, mas ela se torna a maior de todas elas. Cresce até se transformar em uma árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Então, ela coloca apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha e toda a massa fica fermentada. Quando Jesus se referia ao reino de Deus ser semelhante a uma semente de mostarda e ao fermento que é adicionado a medidas de farinha, ele está falando da expansão e do crescimento do reino de Deus. Tanto a parábola do grão de mostarda quanto a parábola do fermento são semelhantes, elas estão falando sobre o mesmo assunto, tanto que as duas não podem ser ministradas separadamente, porque uma complementa a outra. Jesus estava falando que o reino de Deus, ele pode ter um início modesto, ele pode começar pequeno, mas ele tem o potencial de se expandir de uma maneira extraordinária. O grão de mostarda é a menor semente de verdade de todas as hortaliças. É a semente mais pequenininha de todas. Pode se perder facilmente nas mãos de uma pessoa. Existe até um tratamento que algum tempo atrás se fazia aqui em Nova Serrana, que era de colocar uns pontinhos nas orelhas. Talvez até exista esse tratamento até hoje para estimular o desestresse, o emagrecimento. E eles usavam os grãozinhos de mostarda. Por serem tão pequenininhos, eles tinham a capacidade de ir nos pontos chaves na orelha. E aí, Jesus, ele contando isso, ele disse: olha, o reino de Deus, ele pode começar pequenininho, pode começar com uma pessoa apenas, mas ele tem um potencial. Quando ele é lançado em terra, ele tem um potencial de crescer e ele pode se tornar uma árvore gigantesca. A árvore de mostarda, na verdade, ela é uma hortaliça, é uma planta de uma horta. Ela é a menor de todas as sementes ao ser plantada em uma horta, mas ela pode crescer e ficar maior do que tudo que estiver naquela horta. Ela pode chegar até 3 metros de altura. Em algumas hortaliças, algumas árvores de mostarda, pode chegar até 5 metros de altura. E os pássaros do céu se sentem à vontade e eles até preferem fazer seus ninhos na árvore de mostarda, porque ali, além deles terem a segurança, proteção do vento, proteção da chuva, eles também têm o alimento que a árvore de mostarda produz para eles ali em suas vagens. Jesus falando isso, ele estava dizendo: olha, eu estou aqui enviando vocês, capacitando vocês. Eu vim à terra para poder cumprir um chamado, e o reino de Deus, ele já tem um potencial. A semente do reino de Deus, ela já está potencializada para crescer e para se expandir. Todo homem, toda mulher, todo discípulo de Jesus que se dispõe a ser um instrumento de Deus no reino de Deus, pode ter a certeza de que a obra que ele fizer no Senhor, essa obra ela pode ganhar uma proporção gigantesca. É importante a gente entender que Jesus, ele veio, esvaziou-se da sua glória, e ele era um. E ele chamou 12 pessoas para acompanhá-lo. Dessas 12 pessoas, ele ungiu, capacitou, enviou essas pessoas para que eles fizessem aquilo que ele começou.
dessas 12 pessoas, milhares e milhares de pessoas, ao longo dos anos, foram crendo e também se unindo a essa missão. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós entendemos que fazemos parte não apenas de uma religião, não é religião que nós servimos, não somos uma religião, nós fazemos parte de um reino de amor, de um Deus de amor, de um Deus que perdoa, de um Deus que restaura, de um Deus que faz novas todas as coisas, de um Deus que muda a nossa história e de um Deus que nos capacita e nos envia para continuar aquilo que Ele começou. Todos os chamados por Deus, todos os filhos, todas as pessoas que vêm para o reino de Deus precisam entender, foram capacitadas e chamadas por Deus para dar continuidade e expansão ao reino do Senhor. Uma das coisas que mais me admira ao ver a questão do crescimento do reino de Deus é que no dia de Pentecostes, na época da festa de Pentecostes, essa festa que era comemorada pelos judeus todos os anos ali em Jerusalém, naquele dia, os discípulos do Senhor Jesus estavam reunidos num lugar, só eles ali reunidos num lugar. Era cerca de 120 pessoas, muito pouco. Mas eles estavam ali porque eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Jesus tinha dito para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não moravam em Jerusalém, a maioria deles tinham suas casas fora da cidade de Jerusalém. Mas havia um propósito de Deus, um tempo de Deus determinado para que o Espírito Santo descesse e assim, através desse poder do Espírito Santo, esse acontecimento que Jesus contou aqui na parábola do grão de mostarda e do fermento se tornasse ativo. Eles eram poucos, eram modestos, o número de irmãos que ali estavam reunidos num lugar, eles estavam escondidos, porque a maioria deles estava com medo. Jesus tinha acabado de ser assassinado, então os discípulos tinham medo de serem capturados também. Então eles estavam ali reunidos, muitos deles escondidos, com medo de que eles também fossem sofrer represárias, mas eles obedeceram ao Senhor Jesus, ficaram ali. E eles não ficaram ali conversando, eles não ficaram ali de férias, eles não ficaram ali pensando, e agora, o que a gente vai fazer da vida? Não, eles ficaram ali orando. Eles estavam juntos e juntos eles oravam. E juntos eles tinham a oportunidade agora de colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus não estava com eles, mas o que Jesus tinha falado para eles, as palavras de Jesus estavam dentro deles. Jesus ficou 3 anos contando parábolas, fazendo ensinamentos, realizando milagres, dando a eles realmente a palavra revelada do céu. E naquele tempo, naqueles dias, aqueles homens e aquelas mulheres estavam ali reunidos, orando, buscando, esperando a promessa de Jesus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas e naquele momento, aquele grupo pequeno saiu para fora daquele lugar fechado. Eles estavam ali reprimidos, mas eles saíram para fora porque o poder de Deus veio sobre eles naquela casa e eles foram colocados, impelidos para fora. O significado da palavra igreja é impelidos para fora, chamados para fora. Uma igreja não pode ficar reclusa, uma igreja não pode ficar parada, uma igreja não pode ficar sem crescer, uma igreja precisa crescer. Não importa se essa igreja começa na garagem, não importa se essa igreja começa num salão, não importa se essa igreja começa numa cozinha, não importa se começa numa sala. A igreja tem que crescer, ela não pode se estagnar, porque o reino de Deus é um reino de o começo pode ser modesto, o começo pode ser pequeno, mas a expansão, a possibilidade de crescer, de expandir, está na semente. Então a gente precisa entender isso. Como que uma igreja cresce? Aguardando e andando debaixo da promessa de Deus. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo da verdade para vocês. Ele vai guiar vocês em toda a verdade, então aguardem, busquem. O Senhor sempre incentivou os seus discípulos a pedirem o Espírito Santo para Deus, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Houve momentos que a igreja do primeiro século se sentiu acuada, se sentiu realmente lançada contra a parede diante das ameaças de morte, mas eles oravam
E quando eles oravam, o Espírito Santo vinha e enchia eles, e eles ficavam cheios de ousadia e continuavam espalhando o evangelho, mesmo diante das ameaças de morte. Então, naquele dia de Pentecostes, aquela igreja que estava dentro foi para fora. E quando eles foram para fora, diz a palavra de Deus que a multidão que estava ali em Jerusalém veio em volta daqueles irmãos, chamou a atenção deles toda aquela barulhada, e não só o barulho, mas o fato de a maioria daqueles irmãos serem nativos do país de Israel, pessoas nativas dali que nunca foram para fora do país, estarem falando nos diversos idiomas que se falavam naquele mundo, naquele tempo. E aí diz a palavra que no meio daqueles questionamentos, aonde as pessoas falavam, por que esse povo está embriagado? Esse povo está embriagado. E o Pedro falou, não gente, calma, me dê ouvidos aqui. Talvez ele se pôs em um lugar alto, aonde a voz dele ecoava de maneira que todo mundo conseguia ouvi-lo. E ele disse, não, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E ele começa a pregar, trazendo e apontando para Jesus Cristo, que era o salvador e o causador de tudo aquilo que estava acontecendo. Diz a palavra que naquele dia, aquele pequeno grupo de irmãos que pela manhã estavam orando e buscando a presença de Deus, se tornou em um grupo de mais de 3.000 pessoas. Eles tiveram um acréscimo de mais de 3.000 pessoas naquele dia, por causa desse poder que o reino de Deus tem em crescer. Não é o homem que faz o reino de Deus crescer, não é a música que faz o reino de Deus crescer, não são os eventos que fazem o reino de Deus crescer, não são as festas que fazem o reino de Deus crescer, é o poder do Espírito Santo, o poder liberado na semente do Evangelho que faz o reino de Deus crescer. Quando uma igreja, quando um irmão, uma irmã, quando um pastor, uma pastora se dispõe a buscar a presença de Deus, quando uma igreja ora junto, quando uma igreja se move junto em oração, em busca, em confiança pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, a igreja cresce. Porque de repente agora essa igreja começa a ficar cheia do Espírito Santo, que ela não consegue se conter mais nas quatro paredes. Ela é impelida para fora. O apóstolo João, ao relatar uma conversa de Jesus com Nicodemos, ele relata uma fala de Jesus, quando Jesus disse que aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são nascidos da água do Espírito, eles são como o vento que sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. É todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, que é nascido do Espírito. Ele tem uma direção agora, e essa direção não é dele, mas é o Espírito Santo que guia ele. Então toda pessoa que é nascida do Espírito de Deus é guiada pelo Espírito de Deus. Então a gente precisa entender. A parábola do fermento é a mesma coisa. É um pouco de fermento lançado sobre 3 medidas de farinha que faz toda a massa crescer, toda a massa se fermentar. Não existe técnica, fórmula humana para o reino de Deus crescer, para ele se expandir. Existem pessoas que se humilham, que imploram, que invocam o nome do Senhor, que clamam pelo poder do Espírito em suas vidas. É o poder do Espírito que faz a igreja crescer. A gente precisa entender, jamais podemos perder a direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas pastorais, ele disse à igreja: não impensais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da igreja. Então nós não podemos apagar o Espírito Santo, nós não podemos impedir o Espírito Santo de direcionar a nossa vida, os nossos cultos, as nossas reuniões, mas devemos clamar ao Senhor, porque é o Espírito Santo, é o poder de Deus que nos faz crescer. Aonde quer que o Senhor nos coloque, é o poder do Espírito Santo que nos dá expansão, que realmente alarga as nossas tendas, que nos dá realmente um lugar maior, que nos leva a lugares maiores. Eu acho tão lindo a forma como Deus agiu no Brasil. Diz aqui a história. A primeira igreja evangélica do Brasil foi a igreja luterana. Ela desembarcou aqui no Brasil no ano de 1824.
Depois veio a Igreja Batista em 1867. Mas uma coisa interessante é que o evangelho de verdade cresceu, mas cresceu mesmo, quando veio 2 homens missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, em 1911. E eles trouxeram para o Brasil esse evangelho aonde eles estavam cheios do Espírito Santo, aonde eles ensinaram os irmãos aqui do Brasil que aqui estavam, que eram protestantes, mas ainda eles não tinham aquela busca pelos dons espirituais, eles ainda não tinham aquele desejo, eles não tinham aquele conhecimento de que nós devemos buscar o poder do Espírito. E naquele início, lá em Belém do Pará, começou a Assembleia de Deus. Hoje é uma das maiores igrejas do Brasil, é a maior igreja do Brasil, considerada a primeira igreja evangélica do Brasil. O poder de Deus fez com que essa igreja ganhasse, ela se expandisse de tal maneira que hoje nós somos um número gigantesco de evangélicos em todo o Brasil. De 1911 para 2022, são mais de 100 anos, mais de 110 anos de uma expansão tão grande. Olhem para vocês verem aonde os evangélicos chegaram. Eu fui alcançada há quase 20 anos atrás. E como Jesus tem ainda alcançado pessoas, e alcançaram pessoas há 10, a 30, a 40, a 50, como o evangelho tem crescido. Há alguns anos atrás, ser crente no Brasil era uma vergonha. Tinha gente que tinha vergonha, porque ser crente, eu mesma passei por coisas assim no meio da minha família. Mas hoje, de certa maneira, até se tornou uma moda ser gospel, ser evangélico. Mas a gente precisa entender, igreja. O Senhor nos chamou. Ele não chamou a gente para poder ficar confortável na nossa posição de evangélicos ou na nossa posição de religião evangélica. Não. O Senhor nos chamou para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos parar de crescer. Diz a palavra de Deus, Jesus garantiu: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. A igreja marcha, a igreja vai, a igreja ora, a igreja busca, e o Espírito Santo abre as portas. O Espírito Santo quebranta os corações. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós fazemos a nossa parte, nós oramos, nós nos rendemos, nós clamamos a Deus por poder, nós clamamos a Deus por sinais, nós clamamos a Deus pela presença, nós clamamos a Deus para que Ele abra e convença os corações, e quem faz a obra é o Senhor. Nós oramos, nós buscamos, nós nos rendemos. Que se levante nesse tempo uma igreja que ore mais, que suba mais para o monte, que faça mais vigílias de oração. Uma igreja que se une antes dos cultos para dobrar os joelhos e orar pelo menos meia hora, pedindo a Deus que naquele culto pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam restauradas, pessoas que entrarem ali sejam convencidas pelo Espírito Santo, pra gente não ficar na hora do apelo, ficar fazendo horas e horas de apelo, e apelando, e às vezes até ameaçando as pessoas que elas podem morrer, que aquela ali pode ser a última oportunidade delas. A gente não precisa disso. O Pedro, quando pregava ali em Pentecostes, ele não fez nada disso, ele só pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Porque a gente não precisa forçar nada, nós precisamos nos encher do Espírito Santo pela oração, pela busca, pela entrega. Quando nós pregarmos nos nossos cultos, quando nós fizermos o louvor, quando nós nos reunirmos, o Espírito Santo vai convencendo as pessoas, e as pessoas vão levantando e falando assim: eu quero entregar minha vida, eu quero aceitar esse Jesus na minha vida. É isso, é o poder de Deus que faz a diferença. Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Jesus, derrama a tua glória, derrama o teu poder sobre nós. Desperta-nos nessa geração. Eu sei que o Senhor nos chamou nesse tempo para sermos a diferença. Não aceito, Pai, que nossa geração seja totalmente indiferente e que não viva aquilo que o Senhor realmente planejou para vivermos. Que nós possamos ser a geração do avivamento, a geração que se dispõe, a geração que se move, a geração que faz a tua vontade. Abençoe o teu povo, é o que eu te peço nessa hora, e desde já te agradeço. Amém e amém.